Fala galera, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série aí, as 7 melhores do tio Richard. Vídeos esses que eu vou comentar questões do Enem, né? O objetivo é que eu consiga mostrar para vocês como é que a prova cobra, passar alguma dica aqui nessa reta final, enfim, uma maneira que eu arranjei de estar junto e da gente seguir trabalhando aqui, mesmo que distantes, graças a Deus, nada de pandemia, né? Mas distantes, porque muitas vezes na sala eu priorizo o conteúdo à correção, né? Então, essa é uma maneira que eu arranjei de poder fazer correção com vocês. Então, vamos lá. 7 melhores do tio Richard, temática de hoje: crise do sistema colonial, chegada da família real, ciclo do ouro, bandeirantismo. Então, eu fiz um amarrado aqui. Então, ó, esse recorte que eu fiz começa no bandeirantismo e vai até a chegada da família real. Não quero dizer com isso que tenham questões sobre todos esses temas, o que é interessante você ficar atento também. Então, se eu estou começando do bandeirantismo à chegada da família real, esse recorte aqui você vai ver o que apareceu, né? Então, a independência está aí, ó, tem uma questão sobre a independência do Brasil. Mas eu não sei se tem tantas questões assim, por exemplo, sobre a chegada da família real ou as transformações que a família real vai fazer no Rio de Janeiro. Vamos para uma questão de independência, a primeira das 7. Vamos lá. Entre os combatentes estava a famosa heroína da independência, nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus. São várias, né, as mulheres que participaram da luta de independência, principalmente em Salvador, principalmente na Bahia. A Bahia era um centro de resistência da coroa portuguesa e essas mulheres, aguerridas mulheres, vão resistir a essa presença da coroa portuguesa, participando ativamente da independência. A Maria Quitéria é uma delas. Está escrita lá no livro de Heroínas da Pátria, né? Tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Cortou o cabelo, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou as fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. No processo da independência do Brasil, pergunta o Enem, o caso mencionado é emblemático porque evidencia a rigidez hierárquica da estrutura social. Por que eu escolhi essa questão? Se você está acompanhando esses vídeos aí, você já viu fácil 3 ou 4 questões com temáticas diferentes, mas que chegam ao mesmo gabarito. Então, é importante aí que você fique atento a essa necessidade, a essa habilidade de você entender como é que no período colonial, como é que no período imperial há uma rigidez hierárquica da sociedade, há uma rigidez hierárquica da estrutura social. Bom, bora! Vamos lá para mais uma aqui. Enem 2017. Olha só. Clássica essa. Essa aqui é um clássico. O Instituto Popular, de acordo com o Exame da Razão, fez da figura do alferes Xavier o principal dos inconfidentes e colocou os seus parceiros à meia ração de glória. Merecem, de certo, a nossa estima, aqueles outros eram patriotas. Mas o que ofereceu... Aqui, olha que legal agora. Ó. Isso é um texto do Machado de Assis, tá? De 1892. Olha que interessante. Mas o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel, o que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros, pena que só ia ser executada nele, um enforcado, esquartejado, decapitado, esse tem de receber o prêmio na proporção do martírio e ganha por todos, visto que pagou por todos. Então, esse é um trechinho do Machado de Assis, escrevendo no jornal Gazeta de Notícias em 1892. Lembrando que é exatamente nesse período, início da República Velha, né, início do período republicano, que vai ser construída essa imagem de martírio, essa imagem de um Tiradentes que se ofereceu pela causa republicana. Né? Então, os meus alunos aí sabem disso, acompanharam essa aula, eu falei demais disso. Então, essa é uma questão chave que mostra a visão construída, a narrativa, a memória construída acerca da Inconfidência Mineira e da participação de Tiradentes como uma redenção cristã e uma cultura cívica. Então, na verdade, essa narrativa aproxima
esses dois pontos, né? A redenção cristã de uma cultura cívica, já que ele vai virar o herói. Tá? Então, olha só, no processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa a redenção cristã à cultura cívica. Vamos ver se a gente aprende aqui com as outras. Ó, veneração aos santos e radicalismo militar não funciona, apologia aos protestantes, muito menos, tradição messiânica e tendência regionalista. Olha, é interessante essa letra D. Por quê? O mito em torno de Tiradentes ele é um mito de tradição messiânica, né? Tiradentes vai ser visto assim como uma espécie de Messias, mas não há uma tendência regionalista nisso, tá? Não há uma marca nítida do Tiradentes com Minas. Tiradentes era do jeito que era por conta de ser mineiro. Não existe essa ideia regionalista estabelecida. Representação eclesiástica e dogmatismo ideológico também não funciona. Gabarito letra A dessa questão que é um clássico. Vamos para mais. 3. Opa, aí. Uma questão do PPL, tá? É um Enem para pessoas privadas de liberdade e super vale, tá? Super vale a pena usar como forma de estudar para a prova. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império, a mais remota e insignificante de suas aldeias, consagra-se unânime para comemorar o dia que tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas. Entregou-lhe os seus destinos, que até então havia ficado a cargo de um povo estranho. 7 de setembro de 1883. Então, mais uma questão sobre a independência do Brasil. As festividades em torno da independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao 7 de setembro de 1822. Então, está falando que tem um fato, 7 de setembro de 1822, e de que desde o momento desse fato se comemora a independência, né? Essas festas da independência, elas estão presentes no nosso calendário. Aí o Enem pergunta, essa comemoração está diretamente relacionada com o quê? Cara, datas, né, cívicas, datas que o Estado vai fazer, monumentos, enfim, nome de rua, tudo isso busca uma memória, né? Busca construir uma memória, construir uma narrativa. Então o gabarito aqui já traz de cara a palavrinha-chave para o entendimento dessas ações cívicas, né? A construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Né? Eu tenho falado muito disso nas minhas aulas. Então há uma ideia de construção e manutenção desses símbolos como uma preocupação do Estado, como uma das atribuições do Estado, uma vez que ele precisa incidir sobre a nação. Né? O Estado ele tem uma atuação incisiva sobre a nação. Então o gabarito desce a letra A. Vamos ver se a gente aprende um pouco aqui. O domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos, que se efetivou logo após 1882. Não vale, né? Você tem políticos locais ocupando cargos relevantes desde o período colonial, o interesse dos senhores de terra que após a independência exigiu, nossa, nada a ver, né? A abolição vai acontecer muito depois da independência, infelizmente. Apoio popular também não, né? Consciência da população sobre seus direitos adquiridos posterior à transferência da corte, não é disso que fala o texto. Então o gabarito é a letra A dessa questão que ajuda a gente a pensar a coisa da produção da memória. Vamos mais. 4. O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias ao Império Português.
Dessa feita, ao contrário do que se deu em Minas, aí, isso aqui, né, nessa questão que é muito legal também, o aluno tinha que ler aqui, ó, dessa feita, ao contrário do que se deu em Minas. Né? Então, a gente precisa deixar claro aí que a questão está falando de uma oposição entre Inconfidência Mineira e Conjura Baiana. Ao contrário do que se deu em Minas Gerais em 1789, a sedição avançou sobre sua decorrência. Interessante aqui que o aluno precisaria ter duas habilidades para resolver. A primeira, uma noção das datas, né? O que dificulta bem a resolução, né? Porque a gente não lembra a data, é normal. Outra coisa, ele tinha que ter uma leitura bem atenta aqui, ó, situações de contestação política, para tentar pensar Bahia, Minas, né, contestação política, uma reação à insubordinação à coroa. Então, ele tinha que ler isso e pensar que isso é um movimento separatista. E, óbvio, se ele tiver um vocabulário bacana, a palavra sedição, né, seria a palavra que mais ajudaria aí. Mas, então, uma questão difícil, porque tem elementos interpretativos que exigem conhecer a matéria, né? Exigem que o aluno, sei lá, tenha tido aula de história, minimamente, né? A diferença entre as sedições abordadas no texto encontra-se na pretensão de o que é a diferença, então, da Inconfidência Mineira e a Conjura Baiana? Eliminar a hierarquia militar, abolir a escravidão africana, anular o domínio metropolitano, suprimir a propriedade fundiária ou extinguir o absolutismo monárquico. Anular o domínio metropolitano é uma condição comum. Nesse ano, muitos alunos erraram isso, porque não leram ali. Olha o enunciado, ó, a diferença entre. Aí, na pressa, no jeito mecânico de fazer, o aluno foi no que tem em comum. O que tem em comum é que essas revoltas são separatistas. Aí o aluno foi e cravou ali, ó, anular o domínio metropolitano. Mas não é a diferença. Então a diferença, o gabarito é a letra B, abolir a escravidão africana. Por quê? Na Bahia, isso era a definição, né? O que se queria fazer. Em Minas, isso estava em discussão. Então essa é uma diferença. Os baianos, para os baianos, estava claro. Queremos reduzir ou acabar com a escravidão. Aqui em Minas isso ainda estava em discussão entre eles. Por isso o gabarito é letra B de bola. Vamos mais. 5. 7 melhores do tio Rich. Nossa, essa é bala. Iniciou-se em 1903. Vai ouvindo. Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte como representações de bandeirantes no acervo do Museu Paulista. Então, ó, a questão está falando do bandeirantismo, mas ela está cravada aqui em 1903. Tá? O bandeirantismo já tinha ficado para trás há muito tempo. Mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição do quilômetro de Palmares. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica, simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do bandeirantismo como um elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Concepção essa que se consolidava entre os historiadores ligados ao IHGB, ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. Beleza? Agora, olha a referência bibliográfica. Nas matas com pose de reis, a representação de bandeirantes e a tradição da retratística monárquica europeia. Então, olha como é que o Enem é legal, né? Assim, ó, eles pegaram um trecho
né, falando da construção da memória, da construção da narrativa em torno do bandeirantismo. Só que para deixar um link, para deixar uma dica para o aluno, o texto que eles escolheram tem esse título, né? O artigo que está numa revista é acadêmica, ele tem esse título lá, ó. Nas matas compôs de reis. Está falando dos bandeirantes. A representação de bandeirantes e a tradição da retratística monárquica europeia. Então quer dizer que essa ação do governo de comprar obras de arte que retratavam os bandeirantes é uma ação que obviamente busca interferir na memória e é uma ação pautada na necessidade de que essa interferência na memória possa reconstruir essa memória. Lembrando que os bandeirantes eram miscigenados, os bandeirantes cometeram inúmeros atos de barbárie, né? E que isso era algo que precisava ser encoberto. Os bandeirantes atuavam seminus, né? Já brinquei disso em sala aí. Então, olha lá, ó, a prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, tinha como propósito a construção de uma memória que afirmava a centralidade de um Estado na política do país. São Paulo. Beleza? Então o gabarito aqui, olha lá, ó. Pô, letra A. Só para ver se a gente aprende mais aqui. Resgatava a importância da resistência escrava? Não. Evidenciava a importância da produção artística? Não. Valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social? Interessante essa D. Valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social. É interessante que não é de um povo, é dos bandeirantes, né? Então isso precisa ficar bem claro aí. Destacava a presença de indígena no desdobramento territorial colonial. Então, o gabarito aqui é a letra A, de uma questão bem pesada, né? Olha a média aqui, ó. O que é isso aqui? 18% dos alunos que realizaram o Enem acertaram a questão. Muito baixo, né? Uma média de porcentagem de acerto relativamente baixo. Por quê? Porque tem que ter essa habilidade histórica, né? Eu fico enchendo a paciência de vocês lá, mas é por causa disso. Tem que ter essa habilidade de separar o que é o fato do que é a construção histórica relacionada a esse fato. Legal, vamos mais. Bom, ó. É simplesmente espantoso que esses núcleos tão desiguais, tão diferentes, se tenham mantido aglutinados numa só nação. Durante o período colonial, cada um deles teve relação direta com a metrópole. Ocorreu extraordinário. Fizemos um povo-nação, englobando todas ou todos naquela província ecológica, numa só entidade cívica e política. Então, isso é um texto do Darcy Ribeiro, né? Formação e sentido do Brasil, olha que interessante o título, e é um texto que ele fala assim, cara, como é que conseguiu juntar, né? Povos tão diferentes, o Brasil tão distinto, como é que conseguiu juntar? Como é que conseguiu fazer o Brasil, né? E aí, olha lá, ó, após a conquista da autonomia, a questão primordial do Brasil residia em como garantir sua unidade política territorial diante das características e práticas herdadas da colonização. Relacionando o projeto de independência à construção do Estado Nacional Brasileiro, a sua particularidade decorreu da... Interessante, né? Ó, esse é um enunciado grandinho, né? Esse é um enunciado com mais texto, porque o texto base, ele não dá tanto subsídio assim para você resolver, né? Então, ia ficar muito difícil a questão se o enunciado fosse mais pobre, se o enunciado tivesse menos informações. Então o que eles fizeram? Mandaram um enunciado grandão, olha lá. Após a conquista da autonomia, a questão primordial do Brasil residia em como garantir uma unidade territorial, né? Então é bem legal aí como é que eles formaram esse enunciado. O gabarito aqui, ó, é a letra E. Essa unidade aconteceu por conta da afirmação de um regime constitucional monárquico. Então,
a presença da monarquia faz um centro de poder, beleza? Que garantiu a ordem associada, né, a ordem social e a permanência da escravidão. Então, o formato da nossa independência, tendo um rei, né, tendo uma constituição autoritária como a de 1824, define isso, né? Define essa centralização em torno desse centro aí, que era o rei, que era o Dom Pedro. Saideira a conta, bora? Saideira a conta, ó. Eita, essa é um clássico também. O alfaiate pardo João de Deus, que na altura em que foi preso não tinha mais do que 80 réis e 8 filhos, declarava que todos os brasileiros se fizessem franceses para viver em igualdade e abundância. Olha que legal. Né? Então o texto faz referência, aqui o Enem já manda claro, né? O texto faz referência à conjura baiana. Você imagina se não tivesse, né? Se não tivesse essa referência, você ia ter que pegar aqui, ó, alfaiate, pardo, se fazer como francês. Então esses elementos, esses três elementos teriam que de dar o start na habilidade do menino para ele pensar assim, alfaiate, preto, que queria se fazer como francês. Ah, tá, isso aí deve ser a conjura baiana. Muito difícil, tá? Muito difícil. Então, o que o Enem faz para diminuir o grau da dificuldade e para modular a habilidade aonde ele precisa? O Enem vem e diz assim, ó, o texto faz referência à Inconfidência Baiana, ponto. Beleza, meu bom? É como se o Enem falasse assim, beleza, meu jovem? É Inconfidência Baiana, ponto. No contexto da crise do sistema colonial. Então, pode ser que você esteja esquecido do que é a Inconfidência Baiana. A Inconfidência Baiana está ali, ó, na crise do sistema colonial. Esse movimento se diferenciou dos demais. Então, ó, uma segunda questão que o Enem pede é a diferença desses movimentos da crise do sistema colonial. Esse movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil. Por conta do quê? Por conta de defender um governo democrático que garantisse a participação das camadas populares influenciados pelo ideário da Revolução Francesa, o que é um grande marco da conjura baiana. Diferenciando da Inconfidência Mineira, aonde o grande marco de influência é a independência dos Estados Unidos. Ok? Queridos, esse foi mais um episódio da série de vídeo As 7 Melhores da PAN. Não, desculpa, As 7 Melhores do Tio Richard. Continua assistindo, beleza? Vem aí uma sequência de vídeos sobre as questões relacionadas ao Império. Então vamos corrigir questão aí de Segundo Reinado. Então acho que o Império vai ter As 7 Melhores do Tio Richard, Império 1, 2, 3. Vamos ver quantas vão render aí. Mas segue assistindo. Meu objetivo aqui é te ajudar para a prova. Valeu? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.